sobre bullying. Bullying não é problema. Bullying é o tema. Aonde que o problema vai entrar dentro do tema bullying? Você quer investigar o tema bullying aonde? Na escola? Fora da escola? Em casa? Mas, Paulo, em casa dá para falar de bullying dentro de uma perspectiva da pedagogia? Sim. Esse aluno em casa não aprende, e tampouco na escola, porque ele já traz de casa o bullying e na escola ele não consegue assimilar. Então, como é que ficaria tema e problema da minha monografia, do meu artigo científico? Bullying, um desafio além da sala de aula. Bullying, o desafio exposto no ano letivo. E através desse problema é que eu vou investigar. Através desse problema é que eu vou buscar autores que falem não só do bullying, porque bullying aí vai ter uma gamificação imensa, mas ele vai estar ramificado. Aí, no caso, vou segurar um, para não ficar extensivo demais, vou segurar o fora da sala de aula. Eu vou procurar autores que falem sobre o bullying externo, que permeia dentro da sala de aula. Eu quero falar sobre dislexia. Dislexia é tema. Mas qual seria o problema? Estou criando problemas e, ao mesmo tempo, tema. Dislexia, um avanço para a metodologia do aprendizado. Eu quero saber como é que a criança dislexa ela vai trabalhar diante desse tema, desse problema que ela tenha. Vocês entenderam o que é tema e aonde que o problema ele entra? Ou alguém não conseguiu ainda pegar, me dar feedback para eu dar mais munição para vocês? Tema e problema para todos. Tenho isso Tem, na cabeça. tem outros exemplos? Qual seria... Quem fala para mim, por favor? Ana Lu, Ana, qual seria o tema que você gostaria de falar da sua monografia? vamos lá, violência. Violência. Violência é um tema. Isso, As violências, você quer falar de qual estímulo? Violência na sala de aula, violência no recreio, violência partidária. O que você quer falar envolvendo essa violência? Aonde que essa mas violência entra? então, no caso aí, eu tenho que separar, porque, por exemplo, eu posso abranger na escola, ou tem Violência que. na escola, em Isso. locos, aonde? Aí eu tenho que dizer o local, é isso? Na- Exatamente. Porque assim, ah, violência na escola, mas a escola tem a sala dos professores, tem a entendi. sala de aula. Você precisa Ah, centralizar para você pegar autores para si. Porque você vai ter autores que vai falar, eu conheço um chamado Verbade. Verbade ele fala violência do recreio, que não tem nada a ver com a violência da sala de aula, mas que ramifica lá e vai para lá. Mas o seu tema é recreio, uma suposição. entendi. Então você precisa juntar. Porque se eu falo só violência na escola, a escola é grande. Ah, sim, agora eu entendi. Eu preciso colocar no seu tema em locus, aonde que está essa violência. Ela, claro, se ela está no recreio, ela vai estar na sala de aula, ela vai estar na sala dos professores, isso aí eu tenho certeza. Mas para você falar dessa parte centralizada da escola, isso já vira uma tese. Que aí você vai ter que partir de muitas referências e, ao mesmo tempo, de uma paginação muito maior. Que você vai pegar desde a casa do seu aluno,
vai permear a sala de aula, vai para a sala dos professores, enfim, você vai andar bibliograficamente ou empiricamente com esse aluno ou com os alunos nessa parte aí de violência. Entendi. Gente, mais alguma dúvida? Não tenham vergonha, pessoal. Estou aqui como amigo, tudo bem? Não tenha Paulo. vergonha. Paulo, tá me ouvindo? Estou ouvindo o nome. É a Karen. Vamos lá, Karen. Karen, só faz assim para eu ver quem é Karen, por favor. Ok, Karen? Então, só para ver se eu consigo entender. O meu tema seria, por exemplo, TDAH na adolescência. E o meu problema seria TDAH em um contexto de sala de aula? Seria mais ou menos assim? Sim, você quer falar do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Isso Na... voltado para a sala de aula. Isso. Correto. Esse é o teu tema e esse aí é o teu problema. Porque você vai centralizar o TDAH não no shopping, porque ramifica lá do shopping, quando ele vê aquele espaço grande, ele quer fazer esse mesmo espaço grande a sala de aula. Pessoal, vocês estão vendo como fora o problema traz para dentro? E a gente tem que tomar. É por isso que a gente tem que centralizar. Porque se a gente não centralizar, a gente se perde. Porque o da Karen aqui, cansei já de ver. E a gente vê crianças no shopping correndo. Mas por que está correndo? Porque mora num apartamento, porque mora numa casa, mas não tem quintal. Então ele fica no cubículo e de repente abre-se. É como um pássaro que soa, é solto dentro de uma gaiola. Então a gente precisa centralizar por causa disso. Mais alguma pergunta? Vou falar igual o padre agora. Ou fale agora ou cale-se para sempre. Não? Ok. Bom, então tema e problema resolvido para vocês. Ok? Agora eu preciso que vocês pensem e eu vou dar essa ajuda para vocês. Agora o atendimento vai ser mais individualizado, ok? Eu preciso ter o nome de vocês e o problema. Quando eu falo problema, eu já estou falando do tema, tudo bem, pessoal? Porque na monografia a gente não fala tema, tá? Eu falo do problema. Eu preciso falar do problema. Então, quando eu falar assim, Karen, me dá o seu problema, ela vai me dar o tema e o problema. Estou entendendo que é TDAH na sala de aula, que ela vai falar sobre isso. Então, hoje eu preciso de vocês, tá? Paulo, não tenho nada na minha cabeça, meu dia foi super confuso, meu patrão não me pagou, a secretária faltou, fiquei no telefone lá, tive que fazer o trabalho de auxiliar de serviços gerais. Hoje eu não estou num bom dia. Vai sair alguma coisa da cabeça de vocês? Não. E eu sou muito humano para isso. Só que eu não posso ficar, tá? Numa perspectiva de estar guardando isso daí, porque na sexta-feira nós já vamos começar a entrar no tema e no problema de vocês dentro das pautas monográficas e dentro do artigo científico que vocês precisam trabalhar. Sexta, eu já tenho que ter isso em mãos. E uma outra coisa, vou pegar aqui o tema da Karen, que foi o último. Ah, Paulo, não quero mais TDAH. Quero falar agora sobre dislexia. Isso é problema para você. Agora, problema de um outro ponto. Por que é problema de outro ponto? Porque você já vinha caminhando numa perspectiva. É como você chegar agora em pedagogia e falar que você quer fazer filosofia. Eu vou perguntar para você, isso eu falo para meus alunos. Agora que você foi ver que você não quer ser pedagogo, eu falo, ah, professor, antes tarde do que nunca. Eu falei, beleza. Agora que você viu que não era, porque eu tenho uma amiga que ela trabalha em creche e ela começou a fazer pedagogia. E ela simplesmente desistiu.
E eu cheguei para ela e perguntei assim, por que você desistiu? Porque isso não é para mim, Paulo. Ela é contratada de uma prefeitura e ela é auxiliar de creche. Mas qual o período que ela estava? Segundo. Então, ótimo, beleza. Eu acho aí que é muito válido. Mas você chegar no 7º, no 8º período e você perceber que não é um direito seu. Mas é um caminho que você perde diante das circunstâncias. Que eu verbalizo para agora, se você pegar o tema X, vá com ele até o final. Agarre esse tema, porque nós temos poucas aulas e vocês precisam me mandar esse material, que a gente, além de tudo, nós vamos ter uma aula de ABNT. A ABNT é chata, ela é enjoada, ela é cri-cri, mas ela não é difícil. Mas ela é gostosa, porque se torna, quando você olha o seu trabalho, ele está todo formatado direitinho. É lindo. Parece que é um filho que nasce. É muito gostoso. Mas o que eu não posso ter de vocês hoje, um tema, na sexta-feira que vem, muda o tema, e assim a pessoa vai mudando de tema, vai mudando de tema, quando vai ver já está no final e não tem mais como voltar atrás. Isso aí eu deixo para todos. Uma outra coisa que eu preciso passar para vocês, que eu conversei com o Alexandre, eu não tenho como, sinto muito, mas tem a internet aí que pode dar esse feedback para vocês. Eu não tenho como dar aula de informática para vocês. Quando eu falar para vocês, quando você fala aqui, vou pegar o tema da Karen aí. Karen aí vai ser a minha fiel escuda. Karen, faz uma nota de rodapé quando você fala que o TDAH ele surgiu no século XVIII. O que é nota de rodapé? Eu não tenho como ensinar informática, os parâmetros, as ferramentas. Ó, a margem para cima é 2,5, para baixo é 4, lateral 1. Eu preciso que vocês, se tiver dúvida, tá? Procurem na internet, porque eu vou passar isso tudo para vocês. A Associação Brasileira de Normas de Trabalhos, que ela é necessária, tá? Ela é enjoadinha, confesso para vocês, mas ela é gostosa. Quando ela não se torna um problema para mim, não um problema da monografia, mas um problema de um obstáculo, tá? Então, 2 pedidos, conselhos aí, veteranos já. Não mudem o tema, não fiquem pulando de galho em galho. Hoje eu estou aqui na dislexia, amanhã estou no bullying, depois eu estou na Libras. E quem não tem a apropriação, tá, da informática, vai lá no Google, o que é nota de rodapé? Vocês vão usar muito isso, nota de rodapé, tá? Ele vai te ensinar a fazer a nota de rodapé, isso aí com a maior facilidade, só que eu não vou ter como. Gente, ó, vocês vão lá no Google, referências, nota de rodapé, eu não vou ter esse tempo. Porque quando eu entrar na BNT, ela é muito complexa. E uma outra coisa que eu também preciso muito de vocês, tá? É dever de casa. Eu preciso que vocês se integrem no dever de casa que eu pedi para vocês. Se acumular o dever de casa, a monografia se torna um grande problema, pessoal. Vai se tornar algo para vocês totalmente desenquadrado. Porque semana que vem, perdão, essa semana ainda, sexta-feira, eu já começo já com vocês a começar essa escrita. Para depois eu trabalhar a BNT com vocês, depois que vocês tiverem tudo escrito. Aí eu trabalho a BNT com vocês. Mas para eu ter essa escrita, eu tenho que ter o problema. Eu tenho que ter as ferramentas existentes no Word que são necessárias para que vocês possam, assim, desempenhar um bom papel monográfico. Tá bom? Alguma dúvida? Então eu queria saber quem ainda não tem, que levantasse a mão para mim, nenhuma noção do que vai escrever, do que vai falar.
você precisa casar com esse tema, tá bom? Você precisa gostar desse tema. Se você não sabe Libras, mas tem o interesse por Libras, ainda vai. Agora, se você não gosta de Libras, quando eu falo não gostar, é porque, Paulo, nunca já tentei, não consegui, não tenta. Porque vai ser um problema duas vezes. O problema que seria o monográfico e o problema de dificuldade de você desenvolver o tema. Que você vai ter que escrever. E por falar em escrita, eu queria dar um aviso para vocês. O artigo, no caso, que vocês vão escrever, vai passar por um sistema que eu tenho chamado antiplágio. Então, não tentem copiar, não tentem fazer substantivos de uma monografia de um artigo. É claro que vocês podem ler artigos, isso é muito bom, mas não copiem, porque isso dá o nome de plágio. E plágio reprova você. E se a faculdade quiser, ela entra com processo. Isso é muito sério. Um ministro da Educação, para não entrar na parte partidária, caiu porque plagiou a tese de um doutorado de uma outra pessoa. Não sei se vocês lembram. Isso é muito sério. Copiar o que os outros escreveu e colocar na monografia de vocês é algo que dá detenção e multa. Então, não pense, quero falar de bullying. Você vai encontrar 300 monografias, 400 artigos. Você pode dar uma lida, como é a palavra, como é a norma culta que ele fala ali. Ótimo, excelente. Mas não copiem, porque eu vou passar plágio em todos os artigos monográficos. Tá bom? Então, vamos lá. Quem ainda não tem nenhum tema, vamos começar pelo tema, que do tema a gente parte para o problema facilmente. Quem não tem nenhum tema na cabeça para escrever a monografia? Por gentileza, levanta a mãozinha para mim. Vejo só uma, é isso? É Mônica, é isso? Eu também não tenho. Quem? Que eu tô aqui, peraí, deixa eu ver aqui, participantes. Espera aí. Mônica Heloísa levantou a mão. Eu também não tenho ainda, Mariane. Mariane. Isso. Mariane, levanta sua mão aí só para eu te ver quem é você, Mariane, por gentileza. Calma aí. Não tô tendo Mariane. Calma aí, vou levantar. Tu tá com a tua câmera aberta, Mariane? Sim. Eu também não tenho, Milena. Tem aqui uma mão levantada. Eu tenho Mônica Heloísa e um usuário convidado, que não aparece nome para mim. Sou eu, Mariane. Mariane? Tá ok, Mariane. Ainda não consegui. Isso. Tá longe. Deixa eu agora aqui. Aqui. Fundo branco, não é isso? Ok. Quem é a Mônica, por favor? Mônica? Desculpa, cadê a Mônica? Mônica? Bom, vou começar pela Mariane daqui a pouco. Pessoal, aguarda só um minutinho para eu tentar igualar a turma, porque os demais já têm aí o tema e o problema. Só vou... Eu, Thaís, também não tenho. Eu quem? Thaís. Thaís? Ok, tá aparecendo. Preciso de câmeras abertas, tá bom, Também pessoal? não.
Eu também, Laura, eu também não tenho. Ok, vamos lá. Não. Quem quer ser a primeira aí para eu poder ajudar? Vamos lá. Eu, Quem? Mônica. Mônica, cadê você? Levanta a mão só para eu te ver. A minha câmera tá aberta, mas só que eu não tô vendo ninguém. Eu levantei minha mão. Tá, tô te vendo, Mônica. Mônica, vamos lá. Qual seria o tema apropriado para você trabalhar a sua monografia? O que você gostaria de falar se nós fôssemos conversar agora, Mônica? Então, eu gosto muito do tema sobre autismo, mas eu não sei se atingiria a minha área, entendeu? Autismo. Isso. Podemos dar sequência ao autismo ou você quer ver uma outra possibilidade? Você tem alguma sugestão para me dar? Olha eu. É Mônica, não é isso? Isso mesmo. Mônica, eu não posso te dar essa sugestão porque isso tem que vir de você. Entendi. Porque eu te dou uma sugestão que, para mim, é plausível. Aí, na hora, para você, você acha bom. Mas quando você vai investigar, aí você percebe que não é legal. Aí voltamos a estaca zero. Entendi. Eu preciso de você, de um tema que você ache... Então, a minha dúvida é sobre autismo ou então sobre déficit de aprendizagem, que também acho um tema muito interessante. Ok, Mônica, vamos lá. Decida sobre um para a gente poder partir adiante para o seu problema. Então, déficit de aprendizagem, vou ficar com esse. Transtorno de déficit de atenção com... Ok. Onde você quer falar sobre esse déficit de aprendizagem? Você quer falar de uma disciplina? Você quer falar das disciplinas dos anos iniciais? Então, Você quer falar sobre um aluno que você conheça? Como é que você quer trabalhar esse tema? eu Agora, quero só falar. o tema, tá bom, Mônica? Tá. Então, eu quero falar sobre os transtornos de déficit de atenção nos anos iniciais. Ok. Você já colocou aí o teu tema, teu problema. Anota que daqui a pouco eu vou... É isso mesmo, Mônica? Sim, Então anote que daqui a pouco eu vou te fazer essa pergunta, tudo bem? tudo bem. Próximo, pessoal. Pode ser eu? Ok. Laura. Nome? Laura. Laura, vamos lá, Laura. Qual um tema que você goste, Laura? Meu querido, eu tenho duas turmas. E eu tenho uma turma que tem, assim, quase o mesmo tema da colega. Que tem, as crianças não param, falam o tempo todo. Eu queria trabalhar em cima disso. Tá, você quer falar sobre uma turma hiperativa, é isso? Isso. Uma turma hiperativa? Isso. A turma de primeiro ano, que eles não param um minuto, conversa o tempo todo, parece que já vem deles, eles vêm acompanhando anos e anos e anos juntos, quer dizer, estão no primeiro ano, eles estão desde o primeiro jardim 1 juntos, então são amigos, aí continua a mãe é amigo da outra, é aquela mistura. É aquela farofa, né? Isso aí. E que tem hora que dá vontade da gente jogar tudo pro alto e ir embora, botar a bolsa e ir embora, largar eles lá sozinho. Laura, me tira uma dúvida. Vou ter que passar um pouquinho para a gente definir esse teu problema aí. Você vai fazer empírico ou você vai fazer bibliográfico? Olha, pelo que eu entendi, eu acho que o híbrido que seria melhor, né? Para a investigação. Mas é a investigação só do aluno ou geral da turma? Aí você vai ter que fazer, digamos assim, a autorização da direção. Aí vai dar confusão, vai dar problema. Para você investigar essa turma. Não. Vamos supor, eu, pai, pego uma monografia de do quarto ano, vamos supor. Peraí, tá falando aqui que essa turma não para de falar, mas quem tem autorização para ela falar sobre isso? Não vai dar confusão. Os pais de lá são muito complicados. Aí eu preciso, então, de uma outra vertente tua, Laura. Qual um outro tema que você gostaria de poder trabalhar sobre ele? Escrever, enfim.
Aí, o que você me daria de ideia, então? Não pode? Você não pode me dar essa ideia. Isso. Gente, nesse momento, meus anjos, não é que eu não queira. É que eu, Sim, mais uma vez, entendi. eu posso dar um tema para vocês e na hora que vocês forem desenvolver esse tema, para mim é bom, mas para vocês não sejam. Sim, Eu preciso que vocês comecem a olhar a cabecinha de vocês. Eu acho interessante, eu gosto de falar, enfim. porque, na verdade, para a gente pedir uma autorização, você sabe que nem todo pai aceita. Sim, exatamente. Essa escola que eu estou falando é católica, assim, aquele pessoal mesmo que usa saia, que não é aquele católico de hoje, aquele católico antigo. Isso vai dar muito problema. Então, Isso que eu já antecipei já, quando você foi falar da turma, eu já antecipei, não fiz essa pergunta para ninguém, isso ali ia ser empírico. Já para sim, ficar ciente que você teria que pegar essa autorização. isso. Não, Porque não, você isso não pode aí, falar de uma pessoa sem autorização, é óbvio. isso, com certeza. E ali não vai dar certo, não. Aí o déficit de aprendizagem, assim, em modo geral, sem falar de um aluno, como que eu poderia usar? Não é colando da colega, não, mas Não precisa, vocês podem ter temas repetidos, porém a liturgia que vocês vão fazer sobre esse tema é de esfera diferente, ok, gente? Tá? Não, porque, na verdade, hoje em dia, eu acho que os colegas também devem concordar que os alunos estão, assim, chegam na sala de aula, se desligam, e os meus são alunos pequenos, são de primeiro e segundo ano. Aí faz uma viagem, fica assim. Eu não sei se com elas estão funcionando desse jeito. Ou falam demais ou viajam muito. Aí eu achei o déficit de atenção, para mim, seria bom. Mas aí isso aí seria o tema. Déficit de atenção, você quer falar em qual momento, em qual ramificação da pedagogia? Qual que você quer falar? Aonde que entra esse déficit de atenção? É na sala de aula. matemática? É no português? É na socialização? É no escutar? Aonde que é para eu te ajudar no teu problema? Então, na sala de aula, na socialização. Então vamos lá. Déficit, escreve aí, por favor, Laura, que eu vou te cobrar isso daqui a pouco. Tá. Déficit de atenção. Sim. Um desafio para a sala de aula. Ok. Você vai falar em qual segmento, Laura? Primeiro ou segundo? Primeiro. Ensino médio? Primeiro segmento. Repete o teu tema aí para mim, por favor, que eu já esqueci. Perdão, seu problema, desculpa. Déficit de atenção, o problema, um desafio para a sala de aula. Interagindo no primeiro segmento. Complementa aí, por favor. É esse tema que você gostaria realmente que você vai ter facilidade, Laura? Sim, é o que eu trabalho diariamente. Ok. Próxima, por favor. Eu, Eu quem? Débora. Débora. Isso. Cadê você, Débora? Deixa eu te ver. Eu tô vendo o teto. É você, Débora? Teto? Eu tô vendo um teto, eu acho. Ah, agora foi. Não, tá vendo o mural, ó. Ah, tá aqui. Eu tava aqui. Desculpa, Débora. Perdão. É que é muito mosaico. Débora, qual é um tema que você gostaria de falar, Débora? Então, eu queria falar sobre o autismo, porque o meu filho é autista com 6 anos. E eu tenho estudado algumas coisas, mas eu ainda não foquei em que eu vou falar, porque ele me dá um leque de informações. Bom, no teu caso, como mãe, eu posso me atrever a poder falar ao contrário das demais, diferente da Laura, que precisa de uma autorização. Você gostaria de falar na monografia sobre o seu filho? Sim, porque eu faço um trabalho com ele em casa de estimulação. Entendeu?
Faço Você qualquer parceria em brincadeira. escrever sobre o seu filho academicamente. Sim, Gostaria? sim. Então vamos lá. Qual é o nome dele? John, John. sim. O John tem um autismo, qual é o grau dele? 1, Grau 1. sim. Ele está em qual ano? Tá no infantil 5, que é assim, eles passam isso. E tá no jardim, no caso, né? Que é o primeiro ano e ano que vem. Isso. Tem mediação, o John? Tem, tá na escola pública, lá tem sala de recurso e tem uma estimuladora, não chega a ser uma mediadora. O que você acha de exemplo? Porque só estou dando esses exemplos para ela porque ela é mãe. Se fosse um aluno, eu não falaria, ela teria que ter autonomia, mas como ela é mãe, não precisa ter essa autonomia, tudo bem? O que você acha da gente fazer um comparativo do que ele traz da sala de aula da escola para casa numa investigação pedagógica? Pode ser. Você acha interessante? Eu estou dando exemplo para você, Sim, como mãe. Mas sim, os demais aí pode ser? pode. É Débora, não é isso? Isso. Débora, anota aí. O autismo, Uhum, além da sala de aula, uhum. prefaciando, Não entendi. prefaciando Aham. os limites da educação. Tá. Até uma vez eu conversando com o Alexandre, eu tenho um problema com meu filho que ele não aceita o não, mas isso já é característica do autismo, né? E Só que, assim, é só comigo que ele é do contra. Porque eu não sei educar o meu filho educando do contra. Ele sabe que está errado, mas ele fala que gosta de fazer o errado. Isso está sendo um desafio. Bom, essa parte aí ela é subjetiva, você já não vai poder abordá-la, Sim, não entendi. tá? Mas depois, se você quiser, a gente pode conversar, tá? Como Uhum. eu deixei o número para vocês, posso dar algumas dicas clínicas aí que eu faço com meus pacientes que não aceitam o não, tá bom? Uhum. Isso aí mais para Tá frente a bem, gente pode aí dialogar, tá bom, Débora? tudo bem. Próxima. Nome? E microfone está desligado, meu anjo. Bruna, Bruna! Ô, Bruna, isso. boa noite. Oi, boa noite, Paulo. Vamos lá, meu anjo. O que você gosta, o que você quer escrever aí? Vamos lá. Então, eu pensei sobre o envolvimento da família na questão da educação emocional, né? Porque hoje em dia a gente tem se deparado com muitos problemas na escola, inclusive a violência, o bullying. Eu acho que tudo isso vem já, né, de casa, da falta, de repente, de um acompanhamento familiar. Muitas vezes a criança, ela tem ali os seus sentimentos no qual os pais não estão cientes, ou até mesmo a estrutura familiar, né, não ampara aquela criança, só que eu não estou sabendo como contextualizar e centralizar esse problema, porque é um assunto muito amplo, se a gente parar para pensar, e qual é o eixo ali que eu posso estar pegando para falar algo específico, né, sobre esse assunto. Vamos lá. Você quer, quando se fala de família, Sim. Hoje o termo família tem uma amplitude muito grande. Isso. Nós não temos mais somente a família binária, que era composto de pai e mãe, né? Sim. Então nós já temos aí uma introdução a ser falada. Preciso notificar na minha monografia, só para você entender. Sim. Eu vou ter que permear sobre
a contemporaneidade familiar. Aí vai entrar, tá, processos que entram hoje sobre casais homofóbicos, casais homossexuais que vêm dentro dessa perspectiva, famílias que são vinculadas, às vezes, não pelo pai, pela mãe, que às vezes é educada pela avó, pelo tio, pela tia, pela madrasta. Então, você já tem estou te dando esses exemplos que você vai ter que trabalhar para chegar no teu contexto, tá? Você vai ter que pegar um pouquinho aí do direito para você trabalhar o inicial do teu problema. Pegou, no caso, formatou ali todos os tipos da família hoje constituída pelo Brasil. Onde você quer introduzir pedagogicamente, a gente nunca pode esquecer isso, que afinal de contas é um curso voltado da educação. Pedagogicamente, desculpa se o nome eu esqueci, perdão. Bruna. Bruna, perdão, Bruna. Bruna, aonde pedagogicamente você quer entrar para você falar sobre essa desconstrução familiar, pelo que eu entendi, corrija-me se eu estiver errado, tá bom? Porque o tema é o seu. Essa desconstrução familiar que atinge hoje o aluno. É na sala de aula, é nos momentos dele que fora vem para dentro, isso é, em casa, a criança que grita muito, aí, Laura, essa é mais para você. Criança que grita muito dentro de casa, na sala de aula, é que a casa dela deve ser um inferno, desculpa. Criança que grita muito, criança que não tem, porque já está já com o ouvido, e quanto mais você vai falando alto, você não percebe. Nós, professores, somos assim. De vez em quando eu estou gritando. De vez em quando eu estou gritando. Por quê? De vez em quando eu estou comendo correndo. Isso não deve acontecer com vocês também. Aí você para. Peraí, eu não vou pegar a próxima turma agora. Peraí, eu estou no domingo. Então, quer dizer, aonde você quer centralizar essa família? É na sala de aula, nas pesquisas que você vê sobre violência. Olha aí, as pesquisas de violência, ou você quer trabalhar no modo geral, que aí é mais complexo, mas aí o problema é seu, não no modo ignorante, pelo amor de Deus. Sim. O problema, quando falo que o problema é seu, é o tema, tudo bem? Sim. Quando eu usar muito isso, gente, o problema é seu, não é que eu estou sendo ignorante aqui com ninguém, não, tudo bem? É que o tema é seu, ele não é meu. Aí se torna até uma ambiguidade, vamos dizer assim, na língua portuguesa, né? Pô, esse cara aqui é ignorante. Não, o problema é teu, porque você que vai trabalhar sobre ele. E aonde você quer colocar essa família, Bruna? Então, né, dentro das escolas, porque a relação até mesmo entre os próprios alunos, muitas vezes eu identifico uma relação tóxica, né? O convívio, eles têm muita dificuldade de estar ali em convivência de uma forma saudável, né? E aí, de repente, abordando um pouco a questão socioemocional, dentro mesmo das escolas, mas começando pelo papel familiar, né? Porque, independente do estilo, né, da família, da construção da família, eu acho que o diálogo dentro do próprio seio familiar seria ali a base, a chave. E hoje em dia, devido a essa correria toda, né, justamente às vezes por ter mãe solo, a mãe ela precisa correr atrás, né, de uma forma maior, mais intensa, e acaba transferindo essa educação do filho, ou transferindo esse papel de ensinar os valores
ou para a escola, ou para terceiros, no qual a criança ela vai se construindo através daquilo que sobra, né, para ela. E quando chega numa fase da vida, ela acaba refletindo isso, até mesmo na sala de aula, onde ela se depara, muitas vezes, com os limites que ela precisa aceitar, né? Ou o pai que quer ali tapear, né? Ele quer... A presencialidade existencial, pelo que eu percebi, não é isso? Oi? Você vai trabalhar as ausências dentro das existências presenciais, correto? É, por aí. Vamos lá, você quer falar isso do primeiro segmento, segundo segmento, aonde você quer trabalhar sobre isso, que é mais comum para você? Pode ser no primeiro segmento, que é a base, né? Então vamos lá, você vai falar sobre o tema família, não é isso? A família no contexto escolar. Pode ser? Não Família, vamos lá, família na perspectiva socioemotiva? Pode ser. Anota aí. Próximo. Não? Eu, Simone, boa noite, tá me ouvindo? Opa, Simone, tô te vendo, Simone. Boa noite. Boa noite. Então, assim, eu tenho 3 temas que eu gosto muito, que eu gostaria até de falar, de desenvolver, né? Na verdade, tem a questão do uso de telas na infância, que, assim, é um tema que mexe muito comigo. A questão do acolhimento, né, do professor. Rapidinho, telas. Me explica essas telas aí que me deixou um pouco confuso. Quais são as telas? No caso, o uso excessivo de celulares. Ah, sim, sim. Okay. Celular, televisão, né? Que as crianças estão completamente, vamos dizer assim, desculpa a ignorância, até alienadas, né? Porque elas estão, assim, completamente perdidas, né? E a gente está tendo muita dificuldade em sala de aula com isso, porque elas estão muito agitadas, a gente sente uma diferença muito grande. E é um tema assim, que chama muito a minha atenção, a questão do uso de telas e a questão do emocional também, do acolhimento do professor, que é algo também que eu tenho observado, essa questão das crianças estarem muito carentes, sabe? Que praticamente a educação está sendo terceirizada, né? A gente está educando essas crianças em sala, principalmente os pequenos, né? Falo porque eu estou no terceiro, dou aula para uma turma de terceiro ano. Então, assim, eu vejo uma carência muito grande de pais que quase não veem as crianças, eles ficam o dia todo fora, ficam no integral, aí ficam na escola, aí vão para natação. Então, assim, enfim, quase não tem contato, né? Direto com os pais. Então, assim, esses temas mexem muito comigo. Aí eu queria, assim, uma ideia, Peraí, uma luz. Eu anotei 2 temas aqui. O terceiro eu não anotei. As telas, que seriam as mídias, professor aluno, não é isso? Isso, o acolhimento do professor com o aluno em sala de aula. Tema que eu não consegui captar, perdão. O último, no caso, é o papel do mediador escolar, em sala, né, com o professor. Ok. Vamos lá fazer um panorama aí para você poder se identificar. E apesar de você ter 3 temas, se hoje você, Simone, quiser falar para mim assim, Paulo, eu ainda estou em dúvida, tá? Eu dou até amanhã para você aí, para você se definir. Não vou colocar a corda agora para você, é agora ou nunca. Mas como eu falei para vocês, eu não posso postergar isso muito tempo. Então vamos lá. Essas telas, você vai ter que trabalhar sobre as mídias sociais dentro da perspectiva de uma sala de aula. Isso é, o aluno, a novela das 9, tá? Ela está tratando um aluno, né? Um caso empírico, né? Que ele é dependente total de jogos. Então, você vai trabalhar da dependência virtual, daquele aluno que não vive sem WhatsApp,
sobre Facebook, só que você não vai trabalhar sobre essas mídias, porque você vai se perder. Você vai trabalhar na globalização que essas mídias têm. Então, você vai ter que entrar um pouquinho em TI. Como é que essas mídias elas são feitas? Qual é o intuito delas? Isso de um modo globalizado. Porque você imagina bem você falar do Facebook, você falar do Twitter, você falar do WhatsApp, aí você se perde. Então, você globaliza as mídias, tá? Vinculado ao aprendizado. Ok? Relação de professor e aluno, tá? Nós vamos ter que entrar aí, Simone, numa parte muito triste, tá? Que eu vou falar para vocês. Professor hoje se forma em 6 meses, do 1º ao 5º ano. Tem colégios que em 6 meses você se forma em professor. Quando você já tem uma didática, você já tem algo, né, uma família de professores, você já tem uma vivência, ok. Mas vocês imaginam todos, agora eu faço uma comparação para todas. Imagina vocês trabalharem com programação no tema de monografia de vocês. Alguém conseguiria? Eu levanto a mão e digo que eu não conseguiria. Então, porque não é acessível para mim a programação. Como não é acessível para o programador ver aquele monte de letrinha, não é? Um monte de símbolo, e ele entrar numa sala de aula e ver ele ser chamado de tio. Ele não se vê nessa perspectiva. Mas existe aí, Simone, infelizmente, a gente vai ter que trabalhar professor e aluno, a base, que é a formação do professor. Aí você vai entrar na LDB 93, 94, que é a nossa carta magna. Você vai ter que trabalhar um pouquinho ela. E você vai ter que trabalhar nas perspectivas desse aluno que chega na sala de aula, que está também um pouco envolvido com essas telas. Porque eu tenho alunos hoje que não sabem ler e nem escrever, mas ele desempenha o WhatsApp, ele desempenha uma comunicação e sabe melhor um smartphone, um iOS, que é o da Apple, muito melhor que nós aqui. Mas coloca o Babebi Babu para saber se ele vai fazer. Não vai fazer. Mas por quê? Então você vai entrar numa investigação, tá, desse aluno para chegar numa conclusividade de como o professor e o aluno, a base e os alicerces que eles têm que ter. Esse mediador escolar, ele é um pouquinho complexo porque, infelizmente, está na lei e, ao mesmo tempo, Simone, não está na lei. Vou te dar um exemplo. Sala de recurso. Em Brasília que eu falo distrito, tá? Distrito do lado de Brasília. Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Plano de saúde cobre. Ele entra na sala de recurso. No Rio de Janeiro ele já não entra. Porque não é considerado como uma patologia que venha a ter um código, um CID. Não tem. Código Internacional de Doenças. Já o autista, sim. O autista já entra. Mas o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ele já não entra. Mas é um tema gostoso de se falar. Aí você vai ter que trabalhar a Constituição pseuda, que não vigora, que é a 93.914, que é a LBI, ok? Você vai ter que trabalhar sobre adaptações curriculares, como elas são feitas, e você vai ter que trabalhar o ano de escolaridade, porque, afinal de contas, ele vai ter que estar inserido também dentro da tua monografia o que é o PEI, o Plano de Ensino Individualizado. E aí, Simone, vamos falar das mídias? Vamos falar dessa formação de professor e aluno? Ou dessa mediação escolar, meu anjo? Então vamos falar sobre as mídias. Mídias. Ok. Mídia, você quer falar sobre o quê? Vamos lá agora. Então, eu quero falar, na verdade, porque assim, tem 2 pontos, né? Tem um ponto positivo e tem um ponto negativo, né?
como você falou, tem vários pontos positivos também. Essa questão da criança saber, né, mexer, saber até jogar. Tem jogos que são educativos, né, que também ajudam, só que, infelizmente, o que a gente vê hoje não está indo para o outro lado. Né? As crianças estão bem agitadas. Só que o segmento seguinte: tecnologia é uma coisa e mídia é outra. Ah, entendi. Então eu vou ter que focar só no assunto de mídia, né? Você vai poder tocar na tecnologia, que é o que nós estamos fazendo aqui. Vocês imaginam, no caso aqui, a gente está conversando no WhatsApp. Vai dar algum fluido para a gente? Não. Não, é verdade. Então, o WhatsApp, ele é mídia. Tecnologia, é isso que nós estamos fazendo aqui. Você vai ter que focar nas tecnologias. Aí eu quero saber de você. Você quer trabalhar a tecnologia positiva ou a negativa? A negativa. A negativa? Sim. Ok, então anote aí, por favor. Tecnologia. Um avanço ou um recesso pedagógico? Ok? Ok. Você pode querer fazer, com desenrolar aí, Simone, a gente pode trabalhar um pouquinho sobre o lado positivo também. Ok? Como eu falei agora para vocês, a tecnologia está aqui, ela está sendo altamente pedagógica. Isso é uma tecnologia pedagógica. Se eu coloco um joguinho aqui na minha tela, ela já não torna pedagógico. Se eu começo a passar a minha vida para vocês ou colocar qualquer parte, ela já não é pedagógica. A não ser que essa parte venha a ser pedagógica, para mostrar. Mas se eu for mostrar meu lado pessoal para você, acabou a pedagogia aqui. Ok? Ok, tá ótimo. Já me deu uma luz. Obrigado, ótimo. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu anjo. Próximo. Eu. Eu quem? Cadê eu? Amanda. Cadê você? Ah, achei você, Amanda. Fundo verde. Isso. E aí, Amanda? Eu gostaria de falar sobre o bullying, porque hoje em dia, né, nas salas de aula, até na minha sala de aula mesmo, eu via muito isso, brincadeirinhas bobas, apelidinhos, e eu acho que a criança ela tem que crescer com uma opinião formada que o bullying é errado, né? Que isso não pode acontecer. E eu sofri muito bullying, por isso que eu gosto muito de tocar nesse tema. Ok. Me perdoa se eu perguntar o nome de vocês novamente, gente. Desculpa, que essa hora a cabeça já, o tic-teco tá longe. Repete o nome para mim, por favor. Amanda. Amanda, perdão. Vamos lá, Amanda. Amanda, aonde que esse bullying entra, Amanda? Na sala de aula. Na sala de aula, de que forma? Porque na sala de aula você está explicando, você tem o domínio. Em que momento você perde esse domínio, Amanda? Na hora do intervalo. Então, você está vendo que Então, não é na sala de aula. Bullying é o quê? Primeiro segmento? Primeiro segmento. Então, o primeiro segmento, a palavra aí mais adequada seria o recreio, né? Então, você quer falar bullying no recreio? Seria isso mesmo, Amanda? Pode ser, sim. Sim? Porque em sala de aula, a gente tem que ver o seguinte. Em sala de aula, tudo bem que o professor ele não tem como ver tudo, mas se eu for falar do bullying da sala de aula, eu vou ter que falar de um professor que não tem a visibilidade, principalmente do primeiro segmento, não é? Que ele precisa ter. Eu lembro até hoje que minha professora de didática geral, ela mandava a gente escrever para o quadro e olhar para trás. Minha professora de didática lá da década de 90. Então, assim, eu não posso, Amanda, falar
Podemos falar? Podemos. Mas a gente vai ter que falar também um pouquinho do professor. Já no intervalo, que é o que mais acontece realmente, o bullying, né? A gente pode aí realmente trabalhar. Esse bullying, ele seria qual esfera que você gostaria de atingir o bullying? O bullying apático, o bullying persuasivo, o bullying violento, o bullying depressivo? Qual a parte do bullying que você gostaria de tratar, Amanda? O depressivo. Depressivo? Ok. Então você vai trabalhar com um socioemocional, não é isso? Vamos lá então? Bullying. Um desafio no primeiro segmento. Verberando a hora do recreio. Gente, depois eu vou precisar desses temas que eu tô dando assim de cabeça. Tô anotando nada não, tá? Mas depois vocês vão passar para mim todos esses temas que eu tô passando aí, tudo bem? Amanda, ok? Ok. Ficou Obrigada. confortável, Amanda? Ficou confortável o tema para você? Ficou. Gostei. Próximo, pessoal. Eu, Ana Lu. Ana. Deixa eu colocar o nome aqui para não estar perguntando de novo que coisa chata toda hora de falar qual o nome. Ana, vamos lá. Qual é o tema que mais te chama a atenção para você trabalhar a escrita? Eu vou ficar no tema da violência mesmo. Violência. Isso. Ana, essa violência entra onde? Então, eu queria, no caso, como você estava explicando, eu vou colocar na sala de aula. Então, você quer trabalhar a violência na sala de aula? Isso. Ok. Essa violência é o quê? Física, verbal? Qual é o tipo de violência que você quer trabalhar? Verbal. Violência verbal. Isso. Qual o segmento que você quer trabalhar? O primeiro segmento mesmo. Porque você tem educação infantil, primeiro segmento, segundo segmento, ensino médio Não, e... o primeiro. Primeiro, ok. Estava na cabeça aqui, mas vamos lá, Paulo, retorna. Primeiro segmento. Sabe que você vai ter que trabalhar um pouquinho de família, tudo bem? Sim. Porque essa violência, ela parte não só da sala de aula. Ela já é fruto do meio. Lacan fala isso para nós. Uhum. Né? Então, vamos lá então? Violência. No cunho da sala de aula. No cunho. No cunho da sala de aula. Visando o prisma. Visando o prisma. Sim. Socioemocional. Ok. Ana, você entendeu aí o teu tema? Sim. Está dentro da tua perspectiva? Está. Ok. Próximo. Não acabou, não. Tem gente que não falou comigo ainda. Eu ainda Pessoal, não. fica com vergonha não, que daqui a pouco a hora corre rapidinho. Não fica com medo não. Tem essa cara feia aqui, mas tô longe de vocês.
Eu, Sheila. Ô, Sheila. Vamos lá, Sheila. Qual o tema que você gostaria de falar, meu anjo? Então, eu tenho dúvidas em dois. Um é a educação inclusiva nas escolas, né, por conta de alguns profissionais que não estão preparados, e outra, violência na escola, do segundo segmento. Aí estou na dúvida dos dois. A violência na escola, no segundo segmento, me chama muito mais atenção, porque eu participei de um projeto na escola estadual e eu presenciei muito isso, a violência, como eles são violentos um com o outro, sabe? Então, assim, isso me chamou muita atenção, bem complicado. Então, me chamou mais atenção foi a violência na escola. Tá, como você me dá dois temas, eu vou te dar uma permeação sobre os dois e você vê se você se decide por um dos dois problemas aí. Educação inclusiva, né? Na realidade, a perspectiva que você vai falar é o lado positivo que verbera sobre o negativo. É uma lei que não é cumprida. É um professor que não sabe, infelizmente, trabalhar com as novas patologias que vêm surgindo, né? Então, você vai ter que entrar aí no campo do professor, no campo da legislação, né? Aí, se você for trabalhar, você vai ter inúmeras reportagens de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, de Belfor Roxo, né? Que é onde os pais trabalham a fala que não tem essa inclusão, né? Vamos ter que trabalhar na educação inclusiva o tempo em locos, né? Que é início, adaptação, até ele poder se acostumar, ou se ele não se acostuma. Vamos ter que falar de patologias, né? Dessas patologias. Vamos ter que entrar em CID também, que é o Código Internacional de Doenças. Tá? Então, você vai entrar um pouquinho em legislação. Então, essa é mais ou menos uma abrangência sobre educação inclusiva. Ela é bem contemporânea e te traz mais frutos. Que também não vem ao caso aí da violência, não é? Que também não vem o caso aí você tem aí, infelizmente, a violência. Hoje, a violência ela está matando. Por isso que eu perguntei, não lembro para quem, me desculpa, mas eu perguntei em qual momento é sócio-afetivo, físico, né? Você tem que saber qual é essa violência que você quer trabalhar. Ela é na fala, ela é na morte, porque a violência hoje é na morte. Muito física, dentro, assim, com os pré-adolescentes, então, nossa, começa na escola e vai para fora da escola. Você vai ter que fazer para dentro. Empírico, né? Um campo empírico aí, porque eles planejam, tá? Em sala de aula, o local que eles vão se reunir, tipo galo que vai para aquela arena, né? Para fazer. E de que forma, aí você vai ter que entrar com essa parte. De que forma essa violência do segundo segmento, que ela é mais acirrada, que você trabalha com hormônios, não é? E o hormônio, todo mundo, somos aqui adultos, hormônio mexe com a cabeça da gente, seja ele qualquer hormônio. Vamos falar da melatonina, que é o hormônio do sono. Vamos falar da serotonina, que é o hormônio da alegria, do prazer. Então, você vai ter que trabalhar aí a parte de hormônio, porque você está trabalhando já com adolescentes, porque, afinal de contas, essa euforia, ela é hormonal, não é? Muitas das vezes é para se mostrar o melhor. Aí vamos ter que trabalhar também o socioemocional, porque em casa, às vezes, ele não é visto, e ele quer ser visto na escola. Em casa, ele vê o pai batendo na mãe, então ele quer, na sala de aula, bater nas outras pessoas para descontar o que em casa ele vê. Então é um campo mais... É bom, é ótimo, tem material, sim, mas é um campo bem mais aberto para ser investigado. É ótimo, não estou te desanimando,
mas estou colocando pontuações, e dessas pontuações estou fazendo uma direta, que a gente, ao introduzir, vem muito mais coisas. Verdade. Tá? Então, assim, qual dos dois você decide para mim, Mônica? Desculpa, Sheila, perdão. Vou ficar com a educação inclusiva. Vou mexer na violência agora, não. Não quero te desanimar, não, tudo bem, ô Sheila? Não, tudo bem, mas... Aqui para ser um facilitador para todo mundo. Só que eu tenho que falar a realidade para vocês na hora da escrita. É porque muita coisa se envolve nesse meio aí, né? Gente, porque senão você vai falar. Aí fica aquela coisa assim: a violência na escola acontece quando 2 adolescentes planejam ir. Isso aí não é vasculhação de um problema. Isso é uma história. Isso aí. Você não está fazendo um campo empírico nem bibliográfico. Segundo Paulo Freire, que me veio agora na cabeça, esquece que eu estou falando, tá, gente? Só estou dando exemplo. Segundo Paulo Freire, a violência é comum acordo a partir do momento tal. Enfim, eu tenho que buscar autores para me trazer essa concernência, tá bom? Então vamos ficar com a educação inclusiva? Isso. Tá, na educação inclusiva você vai querer falar sobre o quê? Desculpa, Sheila. Sobre a inclusão mesmo, assim, na escola, dentro da sala, sabe? Com os eventos, os projetos, as atividades, que muitas vezes não acontece, né? Não existe muito essa inclusão. Então você quer falar um pouquinho sobre a forma governamental que não tem esse olhar inclusivo, é isso? Isso. Vamos lá. Anota aí para mim, Sheila. Tá bom. Inclusão. Sim. Desafio das políticas públicas. E aí a gente abrange toda essa, quando fala de política pública, está falando do mediador, está falando do PEI, está falando da formação continuada do professor. Então, a gente resume tudo isso aí na política pública. Resolvido aí o teu problema, Sheila? Resolvido. Ok. Próximo. Vamos lá, nome? Ana Trancoso. Ana, fala para mim, meu anjo. Então, eu pensei no tema, eu coloquei aqui. Inclusão e a falta de socialização no ambiente escolar. Por exemplo, porque quando chega um aluno, vou citar um exemplo, autista. E eu não estou falando de, assim, recursos, mas da socialização com os outros alunos. Porque, às vezes, os outros alunos, as crianças, né, não recebem bem, não entendem aquele comportamento e a gente não consegue socializar aquela criança com as outras. Então, às vezes, eles não têm paciência, às vezes, eles não conseguem entender por que aquela criança está agindo daquela maneira e acabam excluindo. Então, eu queria falar, não sei, né? Você acha um pouco sobre isso? Interessante o teu tema. Só anota aí pra gente mais para frente, né? Agora não. Me cobra isso mais para frente. Tourette. Tá. Você já está com um problema bem definido. Todo mundo aqui sabe, pessoal, o que é Tourette? Sim. Alguém aqui não tem essa noção? Se tiver, pode falar que a gente está aqui para isso. Porque vocês podem ter um aluno futuro Tourette na sala de aula. Todo mundo ok? Joinha, Tourette? Não tô sentindo firmeza de vocês não, hein? Só da Ana. Subiu o coraçãozinho aqui, mas não tô sentindo firmeza não. Vou falar. Eu com meu linguão aqui. Tourette, aluno que do nada fica assim de repente. Isso é um Tourette. Não ganha, é um Tourette. Ele tem um estímulo neural mais desenvolvido que faz estímulos corporais. Ele pode gritar, ele pode bater, ele pode fazer justamente isso. Ele pode ter o que a gente falava de antigamente. Aí eu acho que aí, enfim, vocês são muito novas. Eu já estou com meus 90 anos, então é mais complexo um pouquinho, né? Caguete.
né? Vocês já ouviram falar dessa palavra caguete, né? O Tourette vem muito do caguete, que não se usa mais essa palavra. Ela é arcaica, tá? Por isso que eu estou falando para você que dentro do teu tema, Ana, o Tourette, a gente pode fazer bastante laudas mediante a essa socialização diante de patologias que entram dentro da nossa sala de aula. Por isso que eu pedi para você anotar, não só essa, é óbvio, mas essa ela é mais gritante um pouco, né? Ela é mais persuasiva, então por isso que eu pedi para você colocar aí. Então, Ana, tranquilo aí para você? Oi? Tranquilo para você aí? Sim. Ok. Próximo. Oi. Oi. Luana. Luana. Isso. Eu vou fazer dupla com a Karen. Karen, aparece aí. Então, a gente... Por quê, meu Deus? Não sei. Eu não sei. O Karen... Enfim, enquanto ela aparece... Apareceu! A gente tá... Vida de dando umas coisas aqui pro dia da árvore. Da árvore, não. Ah, Karen, tu para de graça de fazer árvore, que eu vou pegar a árvore e tacar na tua cabeça, Karen. Do livro. Nós estamos na aula de etnografia, Karen. Oh, meu pai amado. Certo aqui. Esquece a árvore um pouquinho. Vamos lá, meus anjos. Então, primeiro a gente tem uma pergunta. O que é empírico, bibliográfico e teoria filosófica? Vamos lá. Empírico. Eu vou falar sobre a Karen que está fazendo a árvore para o dia dela. Então, eu vou ter, né? Vou investigar quais são as maneiras que ela está fazendo essa metodologia. Se a Karen, no caso, for maior de idade, ela me dá essa autorização. Se a Karen é menor de idade, eu vou pedir para os pais dela, que eu preciso investigar como que ela faz essas árvores, essa metodologia, para eu poder investigar. Bibliograficamente, eu vou trabalhar com a Karen, tá? Somente a Karen está fazendo uma pesquisa. Então, eu vou pegar, por exemplo, Boaventura. Boaventura fala que não existe uma verdade absoluta. Então, eu não sei se a verdade que a Karen vai falar sobre o dia da árvore é verdadeiro ou é falso. Boaventura me fala isso. Eu não, aí eu posso, mas aí eu não vou citar o nome da Karen. Eu vou citar, né, que uma pessoa faz o dia da árvore, etc., dentro de um contexto, mas aí a bibliografia não entra a palavra Karen. Porque se entrar Karen, ela não é mais bibliográfica. Certo, certo. Ok? Ok. Então, o nosso tema vai ser sobre TDAH. Porém, como a gente pretende clinicar, a gente queria voltar nesse ramo, né? O TDAH, como que a gente trabalharia, né, o TDAH na clínica, né? Ou atender pessoalmente, né? Só que a gente não sabe mais ou menos qual gancho puxar. No momento, esse tema não é plausível para você, Luana. Se você estivesse numa pós-graduação lato sensu de psicopedagogia clínica ou institucional ou a neuropsicopedagogia, o teu tema seria ok. Você precisa se prender ainda na graduação. Não, mas a gente faz pós. Gente, vocês estão na pós, é isso? Todos Estamos fazendo pós em psicopedagogia clínica institucional com ênfase na ciência. Tranquilo, perdão então, estou pensando que vocês estão ainda na coisa. Vamos lá então. Nessa área clínica, você vai trabalhar com qual material? Bom, eu tenho um filho com TDAH e Karen tem um primo com TDAH, né? Porém,
o meu filho, ele faz tratamento. O primo da Karen, ele não faz. Então, a gente queria fazer, tipo assim, um paralelo, entendeu? Tipo, a criança com TDAH que está sendo tratada e a criança com TDAH não tratada. São parentes de vocês, é isso? É seu filho, não é isso? Meu filho, o primo da Karen. Karen. No caso, meu sobrinho. Sobrinho. É. No caso da Karen, precisa de autorização, tá bom? No caso Luana, não, porque aí é filho, não tem problema. No caso da Karen, precisa de ter autorização da mãe para dar esse consentimento. Você acha que a mãe teria alguma objeção, Karen? Com 18 anos. Ele fez 18 tem um mês. Então, Você pode repetir que o áudio falhou aqui, perdão? No caso, ele está com 18 anos, então eu teria que ter autorização dele. É isso? Não. No caso, você vai pedir autorização para o responsável, que o responsável vai passar para ele, porque ele vai ser aprendente. Ele vai ser o clínico. Isso. Porque se você pega dele, a mãe pode questionar que ele não tem menção para te dar essa autorização. Entendi. Então, ser dela mesmo. Mas ela... É dela. Sei que... Tranquilo? Tranquilo, na verdade, eu estou ajudando ela. No caso, eu estou ajudando ela com a menor. Né? Ela tem 2 filhos que tem os 2 com TDAH. O mais velho e a mais nova dela. Todos os 2 têm. Então, tenho dado uma ajuda com a menor, mas acho que eu gostei um pouco mais da parte mais de adolescência. O que vocês acham daí de fazer um paliativo? TDAH de uma forma clínica e de uma forma não clínica. Da gente poder fazer essa junção aí dos dois. Eu acho que eu entendi que a ideia de vocês seriam essa, né? De pegar 2 casos, aí, só que, apesar de duplas, vocês precisam se unir numa única escrita. Sim. Eu posso ter Luana com o filho dela e Karen com sobrinho, né, Karen? Isso. Eu não posso ter aí 2 personagens, porque aí vai virar uma tese. Eu preciso juntar os 2. Ok? Ok. Então, vamos lá. Caso clínico. Dentro de uma perspectiva de indução. Vocês estão trabalhando a indução clínica e, infelizmente, a não clínica, dentro da perspectiva aí da psicopedagogia. Ok? Ok. Luana e Karen, ok para vocês aí, meus anjos? Ok. Próximo. Pessoal, nosso tempo tá acabando, ainda tem que pegar o tema de vocês. Vamos lá, gente. Vamos lá, pessoal. Boa noite, Thaís. Vamos lá, Thaís. Eu ia falar sobre os alunos com autismo. Autismo? Isso. Em qual perspectiva do autismo você quer falar? Sobre as dificuldades para eles interagirem socialmente. Thaís, se você me permite, eu acho um campo um pouco minado para você. Porque o autismo, ele já tem o seu lado de interação, muitas das vezes, dependendo do grau, é óbvio, né? Ele já não tem aquela coisa. Por exemplo, tem autistas que você não pode colocar a mão, que você não pode olhar, que eles olham para baixo. Falar dessa interação dele já é a própria patologia. Então, é algo que já vem deles. Ah, tá. Você está me entendendo? Tô. Então, quer dizer, você falar sobre a interação do autismo
você vai se esbarrar com a própria patologia. Em que outro momento o autismo pode entrar nessa escrita aí, Thaís? O que você acha? Sem ser interação. No caso, a resistência da mudança de rotina. Opa! Boa! Excelente. Excelente. Você vai ter aí uma gama maravilhosa. Saindo da rotina, porque saiu da rotina, eles começam a questionar. Aí você já vai entrar na contramão. Ok? Uhum. Porque na saída da rotina, o autista, simplesmente, ele vai para a contramão. E se ele vai para a contramão aí, você já vai trabalhar aí autores que questionam e que falam sobre essa contramão. Sim. Vamos lá fazer o problema, então? Sim. Vamos lá, Thaís. O autismo... Pode falar. Na contramão da rotina cotidiana. Pronto. Ok para você, Thaís? Ok. Ok. Próxima. Acabou? Paulo, Oi. desculpa interromper novamente, mas eu não sabia que pode fazer duplas. Gente, olha só, essa parte aí vocês têm que ver com o Alexandre, tá? Eu estou apenas como orientador. Eu não sei qual é a sim. regra da faculdade. A Luana falou para mim que está fazendo dupla com a Karen. Então, assim, acredito... Luana, você consultou o Alexandre para dar essa resposta para a Thaís? Sim, não sei quem é da turma de pós-graduação. Eu e Karen somos, e na última aula dele, eu mesma perguntei se seria individual. Ele falou que até em duas pessoas, seria até em dupla, entendeu? Sim, Respondendo você aí, acho que eu não sou professor, estou como professor honorário. Pode ser feito em dupla, assim. Eu vou falar com ele, porque entrou eu e minha irmã. A Mariane, no caso, é minha irmã. Então, eu vou perguntar para ele. Você pergunta e depois, na próxima aula, você já me dá esse feedback aí, tudo bem? Tá, tudo bem. Obrigada. Meninas, mais uma vez, falta alguém para eu poder recolher aí e passar o dever de casa para vocês? Todo mundo saiu com tema comigo? Ok, todo mundo, gente? Vamos lá, então. Dever de casa. Sexta-feira, eu preciso de 3 autores, para começar, de 3 autores que falem sobre o tema, o problema de vocês. Não é mais tema, ok? Problema. 3 autores que falem sobre o problema de vocês. Aí sim, vocês podem investigar na internet, tá? Violência. Quem fala sobre violência? Vamos lá. De que forma você vai interagir essa violência? Percebi aí outros temas. Transtornos de déficit de atenção com hiperatividade. Quais são os autores que falam sobre diante do meu problema? Não peguem o tema. Se você falar TDAH, vai ter um monte de autor. Mas TDAH na escola, aí tem que ver quais são os autores. Vou investigar esses autores? Não vou investigar esses autores. Se você falar para mim que o autor X, ele fala, eu vou dar continuidade com esse autor.
Porque lá atrás vai ter uma partezinha final da BNT chamada referência. Antigamente era considerado referência bibliográfica. Hoje, por ter acesso a revistas eletrônicas, a BNT ela cortou essa parte de referência bibliográfica. Não existe mais referência bibliográfica, porque referência bibliográfica era somente livro, tá? Então, hoje, sites, revistas eletrônicas, elas entram dentro dessas perspectivas. Então, vocês podem consultar, tá? O que vocês não podem fazer. Vocês podem pegar uma revista eletrônica. Vocês não podem trazer para mim autores de monografia. Aí não. Autores de monografia vocês não podem trazer para mim. Tem que ser autores vinculados ou a revistas ou a bibliografia. Entendido por todos? Alguém não entendeu? Ok, então eu preciso da sexta-feira para a gente começar. Agora, vamos lá. Regra aí para vocês começarem a ter malícia de monografia. Você achou lá no www.tdhnascola.com.br. Anota no papel para você depois consultar. Ou se você achar um livro que você possa ler em PDF, você baixa ele, cria uma pasta dentro do seu e-mail. Tudo que vocês forem fazer de monografia não é para colocar em área de trabalho de computador, pelo amor de Deus. Porque computador dá problema e tudo que vocês fizeram vai embora. Vocês têm lá toda a monografia de vocês, tudo pronto, só que ela está na área de trabalho. Isso está sendo gravado aqui hoje. Não deixem na área de trabalho. Mandem para o e-mail de vocês. E o que eu fazia, eu, Paulo? Mexi no primeiro capítulo, atualizar, mandava um e-mail para mim mesmo, monografia atualizada, a data de hoje é 17 de abril. Só que amanhã, 18 de abril, eu dei uma mexida de novo. Eu ia lá, eu apagava dia 17 e eu mandava um novo e-mail dia 18. Monografia atualizada dia 18. Que com isso eu não fico com o velho no meu e-mail e eu fico com o meu artigo novo no meu e-mail ali. E no e-mail vocês não... O único risco que vocês vão correr é se vocês esquecerem a senha. Mas na área de trabalho, que eu já vi muita gente colocar, é ótimo. Vocês podem colocar na área de trabalho, mas não deixa na área de trabalho. Transfiram para o e-mail, tudo. O Alexandre já passou para vocês a folha de Word que ele falou para mim, não passou? Para fazer o artigo? Não? Então, quem não está... Perdão. Quem não está com a folha do Word do Alexandre, cobra ele. Professor Paulo pediu a folha que eu preciso escrever a minha monografia, o meu artigo. Tá? Porque vai vir lá com o logotipo, tá? Do IAP, que é a instituição que vocês estão estudando. Então, peguem com ele, tá? Essa parte aí, para vocês já começarem a rascunhar. E quem tem dúvidas de Word, tá? Conforme eu for falando, vai indo lá no Word, vai tirando dúvida, nota de rodapé, margem, isso tudo a gente vai precisar para a gente poder, quando chegar na aula de ABNT, a gente poder trabalhar isso daí. E, infelizmente, eu não vou poder ajudar vocês a colocar lá em cima a nota de rodapé, a desconfiguração que tem da letra, vou falar qual é a letra para vocês, enfim, tudo e toda a nossa aula de sexta-feira. Esse mesmo caderno, essa mesma folha aí, eu preciso dela na sexta-feira. Não peguem folha nova. Se você fez um rascunho, sem nenhum problema,
Passa para um caderno velho que tem a folha, para vocês continuarem, para vocês terem um parâmetro, para não ficar aquele bando de folha solta e você ficar perdido. Que aí você já tem a centralização ali. Não, eu preciso começar com Arial ou Times New Roman. Está escrito aqui. Paulo, você não deu isso agora, só estou dando uma adiantada para vocês, que está anotado ali. Como, por exemplo, está anotado aí 3 autores. Esses 3 autores, coloquem aí, seja, no caso, autores de sites, seja autores de bibliográficos, revistas eletrônicas. Anotem também, que às vezes o computador dá um problema e vocês não conseguem pegar aonde vocês viram. Achou interessante? Anota. Ainda que você descarte depois, não tem problema, mas anota. Porque depois você vai, caraca, onde está aquele artigo que eu li daquela revista? Não estou conseguindo encontrar. Porque tem tanta janela aberta e você acabou fechando a que você não anotou. É dica aí para vocês também. Sobre essa primeira aula, sobre problema, tema, sobre o que vocês vão escrever, sobre o que a gente vai começar aí a desenvolver. Tem alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que ficou no ar? Alguma coisa que eu falei que não foi entendido? Anotar o número do meu telefone para eu poder ajudar vocês? Tem alguma coisa que eu possa ainda, porque o nosso horário já está chegando já ao fim, e eu queria saber de vocês se tem alguma coisa que ficou, que eu falei, que não foi entendido. Uma coisa que eu preciso muito de vocês, no bom sentido da palavra, é que vocês sejam sem vergonha. Quando eu falo sem vergonha, não ter medo que o colega vai achar de vocês. Não. Todos nós aqui estamos no mesmo patamar para poder ser ajudado uns aos outros. Alguém quer falar alguma coisa? Aqui, ó. Eu não peguei o número. Vou repetir para você, meu anjo. Anota aí. 9 Sim. 9220 0342. Ok, obrigada. Nada. Meninas, mais alguma dúvida? Paulo, deixa eu só tirar essa duvidazinha. Cadê Como você? você sabe, Rapidinho, só para eu ver quem é. Ok, vai, vamos lá. Ana, nós vamos falar sobre o TDAH de uma forma clínica e não clínica. Aí, na hora de pesquisar os autores, a gente vai pesquisar o quê? Sobre autores que falam de TDAH? Exatamente. Porque na área clínica, eu vou falar... Perdão, eu precisava do meu telefone de novo, eu não consegui anotar. E possa... Ok. O que acontece? Você procura como você... Na área não clínica, ela vai ser empírica. Uhum. Ela não faz o adolescente, pelo que eu percebi, não faz o atendimento. Então, você vai trazer... Então, na área procura somente a área clínica, tá bom? Porque a área não clínica ela vai ser empírica. Que aí vocês vão... Gente, tá mudo para todo mundo? Para mim, tá.
Para mim tá mudo, eu não estou ouvindo ninguém. Eu acho que Paulo travou. Oi. Tá aí, ele tá ali. Não sei o que aconteceu, alguém que travou aqui, gente. Coisas de tecnologia. Luana, foi respondida a sua dúvida? Sim, entendeu, Karen? Tá bom, certo. Ok? Meninas, mais alguma dúvida? O que eu peço para vocês, não tenham medo dessa matéria, não escutem outras pessoas que, enfim, é uma matéria simples, gostosa, e estou aqui prontamente para ajudar todas vocês, tá bom? O que precisar de mim, só não vou responder sábado e domingo. Não vem colocar sábado e domingo para mim, não, que vai ficar lá para segunda-feira, mas pode deixar aí que eu respondo na medida do possível. E mais uma vez aí, principalmente para quem pegou agora meu contato, se eu não responder imediatamente, aguarda que no desenrolar do dia eu vou arrumando um tempinho para eu poder ajudar vocês. Tudo bem? Gente, eu acho Paulo, que... tem uma dúvida. Sexta é feriado, mesmo assim, aula ok? Gente, pelo amor de Deus, sexta é feriado de quê que eu fiz essa pergunta e ninguém me respondeu? Tiradentes. Tiradentes? Olha, eu vou pedir o Alexandre para dar uma olhada, tá? Eu não sei. Ok. Tá? Vocês têm um grupo, não tem? Porque sexta eu não pude estar presente e ele passou para vocês, não foi? Uhum. Então eu vou perguntar para ele, aí eu vejo, enfim, eu acredito que pelo Alexandre aí, pelo menos que vocês possam viajar ou não sei, eu fico aí nessa dispensação. Qualquer coisa, a gente se encontra na segunda-feira, tudo bem, meninas? Ok. Tá muito longe, pra gente não se distanciar muito, tá? Verdade. Porque senão a gente fica muito longe e vocês ficam soltas. Nós já estamos soltos aqui. Essa aula é maravilhosa numa sala de aula. É uma maravilha. Que, infelizmente, a tecnologia nos ajuda, mas também nos atrapalha às vezes. Ninguém tá saindo daqui com medo não, né, gente? Tá todo mundo confiante, né? Vamos ter aqueles artigos para ser publicado, não vamos? Com certeza. Estou vendo um monte de autoras aqui na minha frente, que futuramente vou pedir autógrafo e vou falar assim, ó, tu tava na minha tela lá, tá bom? Lembro de você. Me dá desconto, que eu sou professor. Tá bom? Contem comigo, tá bom? Tio Paulo tá aqui, tá? Beijo para vocês.